Bom, falando em fake news, né, o ex-presidente Bolsonaro, que propagou fake news durante aquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, foi julgado hoje pelo TSE e ele se tornou agora inelegível por 8 anos. E aí ele disse: hoje levei uma facada nas costas depois de receber, né, o resultado desse julgamento. Tentaram me matar aqui em Juiz de Fora, que ele está lá. Há pouco tempo levei uma facada na barriga, hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Então, portanto, ele vai ficar fora da disputa pelo Planalto até 2030. Ainda tem uma discussão se vai ser... são 8 anos, né? Daria 2030, mas se daria tempo de, ali em outubro, ele poder disputar ou não. Enfim, tem uma discussão nesse sentido. Só para a gente recapitular aqui, né? O TSE então julgou procedente a acusação de que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação naquela reunião dos embaixadores que eu falei agora, no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado. O voto do ministro relator Benedito Gonçalves foi seguido pela maioria e, de acordo com Gonçalves, houve prática de conduta ilícita em benefício de sua candidatura à reeleição. Os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares afirmaram que Bolsonaro discursou em favor da desinformação, por isso que eu falei das fake news, e que o impacto social do uso das redes sociais não deve ser desprezado. Já para a ministra Carmen Lúcia, o evento teve à época inegável caráter eleitoreiro. Bolsonaro pretendia influenciar a opinião de seus eleitores no sentido de questionarem a legitimidade do processo eleitoral. E o ministro Nunes Marques, que era a principal dúvida para o dia de hoje, né, para saber se ele ia votar, primeiro, para saber se ele ia pedir vista e se ele ia votar de fato pela absolvição do ex-presidente. Ele acompanhou o entendimento divergente do ministro Raul Araújo, para quem as falas do ex-presidente na reunião não teriam sido capazes de minimamente perturbar a legitimidade e a normalidade de um pleito do tamanho da eleição presidencial. Bom, e aí, vocês acham que aquela fala do ex-presidente que convocou embaixadores, né? Porque quando um presidente convoca embaixadores, não é que ele convida, os embaixadores estão representando um país, outro país, dentro de um país, e eles precisam, né, ir no encontro do presidente. Então, vocês acham que aquela fala foi, de fato, que nem disse aqui o ministro Nunes Marques e também o ministro Raul Araújo, que divergiram, minimamente, que não conseguiram, não foram capazes de minimamente perturbar a legitimidade e a normalidade de um pleito do tamanho da eleição presidencial? Fiquem à vontade. Eu acho que não tem como negar que houve uma interferência ali de um processo. A gente vai falar aqui sobre minuta de golpe, se tinha que ter entrado ou não no processo, mas ali ele fez uma fala usando um veículo oficial do governo para divulgar fake news sem apresentar provas. O sistema eleitoral brasileiro não é confiável e eu acho que, enfim, quem for eleito não vai ser eleito legitimamente. Esse tipo de afirmação você não pode fazer para alguém que foi eleito por um voto. Então, acho que o recado que o TSE mandou hoje é: olha, você foi eleito pelo voto e você não pode usar esse seu poder que foi lhe dado para combater, criminalizar, atacar o sistema eleitoral. Então, eu acho que vem a reboque dessa decisão que a gente já tinha visto lá em 2021 do deputado Francisquini, que tinha, né, falado fake news, depois teve o mandato cassado também. O TSE já tinha dado um recado ali e agora ele dobra a aposta. Falou: a gente falou sério. Quem espalhar fake news vai ter que responder. Você não pode usar, especialmente no cargo de presidente da República, todo esse poder para apresentar esse tipo de ataque. Então, esse recado que foi dado, inclusive por um voto muito emblemático, né, do Alexandre de Moraes. Sim, muito. Super já era esperado, né, que ele ia já simbolismos, sim, né? Ele super tentou passar ali, foi quase um discurso relembrando tudo que ele passou ao longo de toda a gestão Bolsonaro também, né? Uhum. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, foi muito atacado pelo próprio ex-presidente. E uma coisa que eu achei interessante também foi a maioria se formar naquela discussão toda de meio-dia que ia sair a decisão, vinda de uma mulher, de uma ministra mulher, que é a ministra Carmen Lúcia, né? Que sim, também foi muito atacada, né? Também até mesmo pelas questões das fake news, pelo próprio bolsonarismo. Então também tem esse simbolismo, né? Total. E foi ela que formou a maioria e todo mundo já sabia, então, naquele 4-1, que poderia ser
depois o 5-2, não o 6-1, porque o ministro Cássio seguiu ali, apesar de ter um voto bem coerente, né, falar que o sistema eleitoral não havia nenhum tipo de suspeita sobre ele. E ainda reforçar isso várias vezes ao longo do voto dele, né? Acho que é uma forma de justificativa de, olha, eu tô indo contra, mas eu defendo o sistema eleitoral, viu, gente? Mas foi o que você falou, quase que uma desculpa, né? Uma desculpa. Eu tô botando assim, desculpa, né? Mas olha, mas ainda assim eu não entendo que o que o Bolsonaro falou foi suficiente para mudar o rumo da eleição, né? Eu concordo. Eu acho que o recado é o mais importante nesse caso, não independentemente de se tratar de Bolsonaro ou de qualquer outro político, mas sim de reforçar a importância de defender a justiça eleitoral e defender as eleições aqui no país, né? Defender que a urna é segura, porque ao longo de todo esse período, todo esse processo, a gente fez inúmeras campanhas, a gente foi atrás de inúmeras fontes para provar por A mais B que era um processo seguro, e eu acho que alguns políticos, incluindo o próprio Bolsonaro, que foi condenado hoje por essa questão, acabaram infantilizando, de certa forma, o debate. Porque a urna não é segura. Por quê? Por que não? Porque eu não acho. Porque eu não quero, uma justificativa. Né? Porque o código-fonte. Mas o que é o código-fonte? Eu não sei. Então, assim, a gente está subindo aos poucos aquela régua, né? Tá subindo, elevando o debate, né? Eu sinto que nos últimos tempos, principalmente quando a gente fala na questão eleitoral, essa régua foi caindo, ela foi descendo. Então acho que agora, a partir de ações como essa, não só sendo Bolsonaro ou sendo qualquer outro político de direita ou de esquerda, é importante a gente sempre fortalecer o processo eleitoral, que é um dos mais seguros do mundo. Então acho que essa decisão vai nessa toada, né? Uma decisão Com super certeza, importante. E agora a gente abre caminhos já para a área política, né, para decisão política, porque a partir do momento que a gente tem Bolsonaro inelegível, se abre o caminho à corrida para ir atrás desse espólio político de Bolsonaro, né? Quem vai assumir esse papel da direita. E de uma certa forma, Bolsonaro agora ele assume um papel de vítima, né? De, como você disse, que ele fala que é uma outra facada. Então acho que ele assume esse papel agora e, de certa forma, é até positivo para os seus pares, porque eles precisam dessa figura do mártir, precisam de alguém que faça esse cabo eleitoral para surgir um novo nome de direita. Acho que é aí que a gente chega numa discussão para saber quem será, né? Foi o que eu ouvi esses dias. Eu falei assim, talvez, eu não, né? Eu ouvi. Talvez o bolsonarismo sem o Bolsonaro seja mais forte, né? Porque, por conta disso, exatamente o que você falou. Vamos chamar o Alexandre Borges, nosso não, né? Quem dera que fosse nosso. Ai, tá aí! O ato falho, Alexandre Borges. Você viu o ato falho que eu cometi? Fala. Eu sou de vocês sempre, só chamar. Gente, olha, é porque eu acho que é tanto desejo que você fizesse parte, que aí eu acabei falando. Mas, enfim, eu te chamo, Marcela, e aí você participa quando você quiser. Fala. Marcela, essa o terceiro veículo que está junto, né? Já fomos Jovem Pan, já fomos CNN, agora estamos aqui, já podemos pedir música no Fantástico, né? Certeza. Quem vai pedir música no Fantástico depois de tantas ações que ainda vão ser julgadas vai ser o ex-presidente Bolsonaro, né? O que você achou dessa fala dele, que ele levou uma facada agora pelas costas? Já tinha levado na frente, agora pelas costas. Olha, é muito interessante, vocês vão me perdoar dar uma desviadinha teórica, mas tem um dos melhores livros que eu li na minha vida, chamava Purificar e Destruir, de um francês chamado Jacques Semelan, que é considerado o maior especialista em genocídio do mundo. Ele estudou todos os grandes genocídios da história e ele explicou como se cria o ambiente num país para grandes crimes como genocídios. E uma das coisas que eu achei absolutamente genial no livro, que ele mostra, é que todo tipo de ditadura, genocida, todo regime violento, ele é baseado em vitimismo. Por quê? Porque não é natural do ser humano apoiar um regime assassino, um regime de força, uma ditadura. Isso não é uma coisa natural. A gente tem, na nossa natureza humana, uma certa repulsa a esse tipo de coisa. Então, o vitimismo, ele serve para quê? Serve para que a pessoa se sinta justificada como se fosse uma legítima defesa para poder criar, aí sim, um regime de força. Então você percebe que existe método nisso, né? O Andreas, aliás, que eles estavam falando, ele adora usar essa citação do Hamlet, né? Do Polônio, no Shakespeare, ele fala, né? São loucos, mas tem método. Você percebe que toda vez que se tenta criar
um ambiente para uma ditadura, para um regime autoritário, você começa fazendo um discurso vitimista, porque aí o seu militante, o seu apoiador, ele fala, não, eu sei que sair matando, ou sair prendendo, sair torturando é uma coisa errada, mas é legítima defesa porque eu fui atacado antes. E o regime que vem à cabeça de todos nós quando a gente fala em genocídio, que é o regime alemão nazista, ele começa com um discurso da conspiração judaica contra a Alemanha, né? Quer dizer, o nazista se sentia vítima, ele tinha um discurso vitimista, e a partir dali ele construiu e tentou legitimar tudo que foi feito ali a partir de um discurso de vítima. Então, tudo aí, quer dizer, esse vitimismo, se você conversar, dá uma olhada hoje, por exemplo, nos grupos bolsonaristas, eu sou obrigado a olhar por trabalho, né? Não é nada que eu faça com prazer, mas são ossos do ofício, a gente tem que ficar acompanhando, e o discurso é todo vitimista, somos perseguidos. O deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, ele hoje disse, o sistema venceu. Então existe um sistema, uma grande força contra o bolsonarismo, e é uma guerra. E a partir daí, quem acredita nessa conversa se sente legitimado até no limite, por exemplo, como aconteceu lamentavelmente em Foz do Iguaçu, entrar numa festa de aniversário atirando. Agora, Borges, essa vitimização pode ser positiva para o Bolsonaro? Olha, eu diria o seguinte, que o Bolsonaro ele tem algumas boas sacadas, né? Ele é um político muito experiente, sabe o que está fazendo, mas ao mesmo tempo ele é, em certo sentido, profundamente incompetente. E eu acho que esse é um ponto também que deve ser enfatizado nas análises. Até porque o Bolsonaro, em tese, muito do subtexto do que ele fala, para se justificar de todas as acusações, de todos os processos, ele usa a própria incompetência como desculpa. E incompetência não é desculpa. Então, por exemplo, ele tentou fazer com que o Brasil não tomasse medidas sanitárias na pandemia, o que podia ter matado 2, 3, 4, 5 milhões de brasileiros. Só que ele foi incompetente para fazer isso. Só morreram 700 mil na conta deles, né? 4 vezes mais do que a média mundial. Morreu muita gente, mas podia ter morrido muito mais. Eles queriam dar um golpe de Estado, eles armaram, tinha minuta de golpe, está tudo sendo investigado. Você teve aquela intentona bolsonarista no 8 de janeiro. Eles conseguiram dar golpe de Estado? Não, foram incompetentes. Então a incompetência virou desculpa. A gente não conseguiu. Não conseguiu, mas tentou. E no caso específico dessa reunião, que levou à condenação dele hoje, é importante também lembrar o seguinte, o presidente da República do Brasil convocou no Palácio do Planalto o mundo para olhar para ele denunciar que a democracia brasileira, na verdade, é uma grande fachada e que existe um grupo que manipula as urnas eletrônicas, manipula a democracia, manipula as eleições. Talvez a denúncia mais grave que alguém possa fazer de um país para o resto do mundo, e foi feito pelo presidente da República do Brasil no cargo no Palácio do Planalto. Se isso não é crime, o que é? Eu nem sei. Se isso não é crime. Mas ele tentou fazer o quê? Ele tentou criar um clima internacional para que o mundo não fosse contra ao seu plano golpista. Se ele desse um golpe de Estado, que o mundo não se voltasse contra ele. O que aconteceu? Ele foi incompetente. O mundo não levou ele a sério. Mas a incompetência para fazer o que ele queria não é álibi, não é desculpa. Ele tentou. Ele não conseguiu, mas ele tentou. E também tem esse simbolismo que ele está por motivos... Hoje ele tinha uma agenda especialmente em Minas Gerais, né? Ele deu uma entrevista numa rádio de manhã, depois foi num velório. Né? E estava em Minas Gerais, um estado onde em 2018 ele levou a facada e usa de novo hoje essa mesma expressão, né? Levei uma facada uma facada na barriga e agora uma apunhalada pelas costas, né? De novo para se colocar nesse papel de vítima e tentar ressurgir, assim como ressurgiu, né? Em 2018 ele acabou ganhando muita projeção justamente por conta desse atentado que
catapultou a eleição dele de alguma forma. E entra ainda nesse simbolismo o fato de a gente estar falando de um estado que tem Romeu Zema, que é um aliado dele, e um dos nomes que são cotados aí para assumir esse espólio bolsonarista junto com Tarcísio de Freitas, que está aqui no estado, tem ainda algum tipo de desconfiança do núcleo duro do bolsonarismo, que o encara ainda com titubeância, porque ele, né, tem algumas pautas ali que são críticas, mas tenta pisar em ovos aqui em São Paulo, porque ele sabe que aqui o eleitorado, especialmente na capital, é um pouco diferente do que o estado de São Paulo inteiro, mas de alguma forma tem esse simbolismo de Minas Gerais, né? Um revival de 2018 aí. Olha, eu acho que você vai falar, Marcela? Não, pode falar. Tá com você a bola. Tá bom. Achei que era, então, era eu, que somos Marcelas, a gente fica confusa. Carol entre Marcelas. Estou entre Marcelas. Vê que programa maravilhoso, tem 2 Marcelas maravilhosas. Mas, enfim, a gente... esse é um outro ponto também muito importante que a Carol levantou, eu vou pegar esse gancho aí. O que acontece? Essa vitimização não é uma coisa que seja boa em termos de vamos dizer, de storytelling político. Por quê? Porque os heróis, e isso é uma coisa arquetípica, isso é uma coisa que você não muda na natureza humana. Você reconhece no herói aquele cara que se sacrifica por você, e não aquele cara que bota você para se sacrificar por ele. Esse cara, ele tá te usando. Quem bota você para se sacrificar por ele tá te usando. Quem bota você, por exemplo, para pegar chuva em porta de quartel enquanto você está em Miami, você está usando esse cara. Então, em algum sentido, muita gente percebe que o Bolsonaro, ele é um cara esperto, que ele usa muito da sua massa de manobra, mas ele não é o herói trágico no sentido, por exemplo, você pegar os militares americanos, por exemplo, eu cheguei a ver algumas cerimônias lá quando eu estive em Washington. Aquele sujeito que é veterano de guerra, que, por exemplo, perdeu, ficou amputado de uma perna, um braço, que vai numa cerimônia, ele é o cara mais energético e que motiva os outros e que ele não deixa a peteca cair. Você vê, eu vi um negócio que foi absolutamente emocionante. Um rapaz de 19, 20 anos que pisou numa mina no Afeganistão, perdeu as 2 pernas, um rapaz forte, com toda a vida pela frente, 19 anos, e ele perdeu as 2 pernas porque pisou numa mina, e ele deu um discurso motivando os outros soldados. Esse é o herói. O herói é aquele cara que sofre uma violência pelos outros. E isso, de certa forma, as pessoas sabem. O caso do Bolsonaro é o contrário. Eu acho, é minha opinião, vou morrer defendendo isso, que eu acho que ele está surfando uma onda. E ele surfa mal. Se fosse um cara melhor do que ele surfando essa onda, eu acho que teria mais votos do que ele. A onda é o seguinte: existe sim uma direita no Brasil que estava mal representada politicamente. E você tem uma pesquisa recente que saiu, 25% dos eleitores brasileiros se dizem bolsonaristas. 25%. O que talvez não seja muita coincidência, é mais ou menos também o número de evangélicos no Brasil. Claro que não é 1 por 1, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas não há dúvida que a Igreja Católica, eu sou católico, a Igreja Católica lá nos anos 60, quando começou a caminhar mais para a esquerda, para ir para uma teologia da libertação, e criou as comunidades eclesiais de base, que estão basicamente na fundação do PT. Aliás, o Celso Rocha de Barros, que escreve na Folha, tem um livro sobre a história do PT, ótimo livro, e ele conta muito essa história de como a Igreja Católica foi importante na formação do PT, como está na base, na estrutura. Mas o catolicismo, quando foi indo para a esquerda, deixou um espaço muito grande para o movimento evangélico e principalmente o neopentecostal crescer no Brasil. Isso é uma coisa que a gente viu acontecer. E principalmente, eu acho que a eleição de 2014 foi uma eleição que, eu não sei se vocês lembram, o pastor Everaldo, ele que era um cara que tinha apoiado o Lula e a Dilma, ele, Magno Malta, Marco Feliciano, esse pessoal todo que vinha do meio evangélico, que estava com Lula e com Dilma, em 2014 eles viram uma chave. E eles vão todos para a direita, com um discurso de direita, e o Everaldo ele chegou a bater 10% numa pesquisa, que antes do debate da Globo, que ele inclusive teve que ser chamado, ele foi chamado para aquele debate. O que aconteceu é que, vocês vão lembrar, o Eduardo Campos morre num acidente de avião, a Marina Silva
assume o lugar dele, e aí o voto evangélico inteiro migra do Everaldo e de outras, onde estava perdido, migra todo para a Marina, e a Marina tem uma grande votação, a última, que eu me lembro que ela teve uma grande votação em 2014. Então eu acho que existe no Brasil uma direita mal representada na política, você tem um movimento evangélico que colou muito um discurso moral na política e que também ajuda a candidaturas de direita, e isso faz com que esse eleitor ele seja quase impermeável à informação jornalística tradicional. Por isso vocês estavam falando de fake news, mas assim, eu acho que mais importante do que a sofisticação, que é um ponto importante, tá? Que a Carol levantou, que eu achei muito importante. Realmente a coisa era muito pueril e foi virando, e hoje você tem deepfake, você tem uma engrenagem muito sofisticada de fake news. Mas o que eu acho mais grave é você ter pessoas predispostas a acreditar. Essa pessoa ela já se sente de direita, já se sente ligada ao bolsonarismo, então mesmo que ela receba uma fake news tosca, e tem fake news tosca toda hora, ele acredita porque ele tem vontade de acreditar. Eu acho que esse é o grande problema. A gente tem que tirar dessas pessoas a vontade de acreditar, porque senão ele vai acreditar em qualquer coisa, qualquer terra plana. O Brasil nem tinha movimento anti-vacina, agora tem. Vocês imaginam? O Brasil, que era uma referência em vacina no mundo. O SUS dava 300 milhões de doses de vacina por ano. O Brasil tinha mais de 90% de cobertura vacinal em tudo. Agora é uma guerra. Vacinas super tradicionais para criança não consegue chegar a 70% de cobertura. Por quê? Porque nasceu um movimento anti-vacina por causa de um movimento político. O brasileiro parou de acreditar em vacina de uma hora para outra? Não, ele queria já acreditar em algumas coisas, e aí essa fake news colou num campo já fértil, infelizmente. Alex, mas voltando um pouco para a questão do julgamento em si, você não acha que, de certa forma, para a direita, para esse vácuo da direita, os partidos, o próprio PL, não é interessante ter o Bolsonaro fora dessa disputa? Porque, como você disse, de certa forma, Bolsonaro surgiu numa ausência de uma direita, de pessoas que precisavam de uma representação na ala direita. Acabou surgindo o nome de Bolsonaro, que subiu dessa maneira, mas não foi algo muito preparado, muito bem colocado dentro do que os políticos tradicionais gostariam que fosse, né? Bolsonaro saiu um pouco dessa curva, para o bem ou para o mal, saiu dessa curva. Agora, com ele fora da jogada, mas ainda com um capital político muito grande, para surgir um novo nome, que seja de Tarcísio, que seja de Zema, ou até mesmo da Michelle Bolsonaro, é muito mais fácil de você criar e modelar e evitar problemas futuros, como hoje Bolsonaro está tendo com a Justiça Eleitoral e outros tantos processos. Aliás, hoje já tem santinho rolando aí de Michelle junto com Tereza Cristina. Exato. Não, e o Chapa Bolsonaro feminina. deve ficar apavorado com essa possibilidade, né, Borges? Olha, eu concordo 100% com o que a Marcela falou. Eu acho o seguinte, o Tarcísio de Freitas me parece hoje o grande nome da direita brasileira. Por quê? Porque ele junta duas coisas com muita inteligência. Ele é um cara inteligente, não há a menor dúvida. Estratégico, não dá um passo sem pensar bastante. E ele mostrou, por exemplo, no episódio, logo no começo do ano, das enchentes no litoral, que ele foi lá com o Lula, ele trabalhou, vestiu a roupa. Vamos lembrar que quando teve enchente no tempo do Bolsonaro, ele foi dançar e passear de jet ski, né, e dançar funk, sei lá. Então, assim, o Tarcísio, ele é um cara que está sendo assessorado por um dos políticos também mais inteligentes, espertos e experientes do Brasil, que é o Gilberto Kassab. E o Kassab, que é abertamente contra o Bolsonaro, colou no Tarcísio. Não é estranho isso? Não tem alguma coisa aí? Tem. O que tem? O Kassab entendeu que ele consegue moldar o Tarcísio como essa figura de uma direita, que não é uma direita, vamos chamar de molenga, como era o PSDB, uma direita sem pulso, sem estamina, né? Sem testosterona, vamos dizer assim. Né? O PSDB não tinha um discurso... Oi? Não, Oi? é uma direita meio chateada, né? Entendeu? Que nem era direita. Na verdade, como eles eram uma centro-esquerda que estavam à direita do PT, você tinha muita gente
dizendo, chamando de direita, de fascista, de não sei o que e tal, e hoje o Alckmin é o vice do Lula, né? Enfim, então o PSDB, tanto que o Dória tomou o PSDB de assalto em 2016 e ele foi eleito no primeiro turno prefeito de São Paulo como? Com um discurso antipetista de direita. Depois ele largou isso, porque eu acho que ele foi um cara muito mal assessorado, e a partir dali ele começou a virar tucano. O que aconteceu? O capital político dele desapareceu. Mas enquanto ele era direita, desse tipo que eu estou falando, desse arquétipo, ele ganhou, ele saiu de 3%, um desconhecido do mundo da política, era conhecido que tinha um programa de madrugada de negócio, enfim, ele pulou diretamente para virar o prefeito de São Paulo, o único até hoje eleito no primeiro turno. E o Tarcísio entendeu isso. O Tarcísio também, a primeira eleição que ele disputa, ele já é eleito governador de São Paulo. E eu acho que tem aí uma avenida aberta para ele. Então vai ser muito difícil para o Bolsonaro controlar o Tarcísio, na minha visão. O Tarcísio ele é muito esperto, então hoje ele fez declaração a favor do Bolsonaro, ele sabe que fazer declaração é de graça, então ele vai lá, ele tira foto, ele vai na AgriShow do lado do Bolsonaro, abraça, entendeu? Mas os bolsonaristas têm cargo no governo de São Paulo? Muito menos do que eles queriam. Você sabe que tem uma chiadeira no bolsonarismo paulista, que é a turma do Eduardo Bolsonaro. Eles adorariam emplacar a turma deles no governo de São Paulo, e não tem, quase não tem. Então, o Tarcísio, ele abraça o Bolsonaro, faz declaração para o Bolsonaro, mas ele governa como uma outra direita, uma direita que eu chamo de direita Kassab. Essa direita que tem um outro tom, que nunca faria essas coisas que o Bolsonaro fez, ou na pandemia, ou na eleição, ou numa reunião como essa que levou à inelegibilidade. Então, eu acho que há, sim, um grande espaço para alguém. O Zema não me parece ser essa pessoa. O Zema me parece um sujeito muito regional ali para Minas Gerais e tal. Eu não sei, eu sou aqui do Rio, eu não vejo carioca votando no Zema. Consigo ver, mas vamos ver, né? Agora, eu acho que... carioca, né? Flamenguista ainda, hein? Então, grande sujeito. Mas... eu achava difícil, mas o Tarcísio conseguiu essa proeza. Agora, Borges, você acha que Você acha que, do ponto de vista, né, do fortalecimento da nossa democracia, esse julgamento ele tem uma importância absurda, né? É um recado muito forte no sentido de, olha, para usar a expressão do ex-presidente, não saiam das quatro linhas, né? Não disseminem fake news sobre o nosso sistema eleitoral, e não só o sistema eleitoral. Sistema eleitoral é porque o julgamento está acontecendo no TSE, mas no ponto de vista da justiça, né? Do que é certo e o que não é fake news e o que é fato. Bom, aí eu vou ter que fazer uma defesa corporativa dos Alexandres Carecas, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele é uma figura muito importante nesse momento, é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa no Brasil. Ele é um cara que tem o que eu chamo de mentalidade de delegado, né? Então, num momento onde a política, em parte, foi para o crime, você precisa de um delegado. E principalmente com o vazio da PGR, né? A PGR do Augusto Aras entrou no que eu chamo de sono criogênico, né? Eles foram dormir naquelas câmaras criogênicas, e o Brasil sem Ministério Público e o Arthur Lira matando no peito qualquer tipo de pedido de impeachment, sobrou tudo para o Judiciário, que inclusive ficou muito exposto, na minha visão, inclusive eu lamento muito, falam muito do protagonismo do Judiciário, mas eu acho isso injusto. Eu acho que a bola sobrou. Eu comparo o Judiciário com um goleiro de um time que não tem zaga. Entendeu? A zaga deveria ser o Congresso e o Ministério Público. A zaga tinha que matar essa bola ali na intermediária. Agora, os zagueiros são incompetentes, os zagueiros são displicentes, a bola sobra, o goleiro está tendo que está tendo que jogar pela defesa inteira, está tendo que pegar a bola na intermediária, está tendo que driblar, tendo que dar chutão. Enfim, às vezes acerta, às vezes erra, mas eu acho que todos esses caminhos que estão sendo preenchidos pelo Judiciário, e especificamente pela figura do Alexandre de Moraes, que é apoiado pelos outros ministros. Também tem que... porque o Alexandre, o Xandão, ele nada que não seja alinhado com a maioria do STF. Claro, tirando ali os dois lá, né? O terrivelmente evangélico e o Cássio, com K, os outros, ele está trabalhando perfeitamente alinhado com eles. Então,
o julgamento de hoje, ele já vem numa linha que o Alexandre de Moraes deu ao TSE, que não dava moleza. Né? Quer dizer, você vinha aquelas petições estapafúrdias, o Alexandre devolvia logo com um tapa na orelha. E, por exemplo, eu achei maravilhoso quando o PL questionou as eleições, ele primeiro devolveu a petição e falou assim, vem cá, como é que você, na inicial, você desconfia do segundo turno e não desconfia do primeiro turno? Refaz isso aí. Ele deu um puxão de orelha nos caras. Aí os caras vão, refazem, puxão de volta, orelha, né? Ele Borges, não só um puxão de orelha, né? Uma multa absurda e tipo assim, que palhaçada é essa, né? Isso, então, eu tô falando, ele fez esse caminho. Primeiro ele devolveu, dizendo, faltou escrever o primeiro turno. Quando ele pegou de volta, ele pegou e deu um tapão de 22 milhões de reais na orelha do Valdemar, né? Então, assim, esse é o Alexandre. E talvez realmente fosse o remédio tarja preta que o Brasil tivesse precisando, né, naquele momento. E o Alexandre continua nessa toada. O voto dele hoje foi acima do tom, eu vi gente reclamando, que ele falou igual tivesse num palanque, é mentira, não sei o quê, que eu gostaria de ter juízes mais sóbrios. Tá bom, gente, na Suíça talvez, né, se a gente tivesse na Suíça, mas a gente teve o Jair Bolsonaro na presidência, né, então o Brasil tá... Eu costumo brincar assim, o Brasil está fazendo uma quimioterapia, né? Então, é claro que quimioterapia é um negócio que dá enjoo, que cai cabelo, que não é agradável. Mas a outra alternativa é o quê? A metástase, entendeu? Então, a gente está passando por um processo difícil, mas é um processo que traz a política de volta para um mínimo de normalidade, né? Para a gente estar fazendo embate hoje sobre reforma tributária, sobre arcabouço fiscal, sobre taxa de juros, entendeu? Aí é o lado que a gente começa a ficar mais parecido com a Suíça, entendeu? Esse é o tipo de debate chato, técnico, que os países desenvolvidos têm, entendeu? A gente estava, num passo anterior, a gente estava discutindo golpe de Estado, artigo 142, GLO, os 3 prédios públicos principais do Brasil foram vandalizados no dia 8 de janeiro desse ano, tem 6 meses. Então, eu não vou reclamar da tarja preta que o Brasil está tomando, porque a doença era muito grave. Borges, sempre uma honra ter você aqui, viu? Ouvir sua opinião. Muito obrigada. Sextou lindamente aí no Rio de Janeiro. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigado. Eu já tô até de casaco, porque tá 24 graus aqui no Rio, a gente tá com pinguim na rua já, entendeu? 23, 24, carioca espirra, bota casaco, sabe como é que é, né? Olha, dá até raiva de ouvir esse tipo de comentário, viu? 24 é calor, é blusinha de manga curta, não tem essa, vocês são muito frescos. Eu morei 20 anos em São Paulo, eu amo São Paulo, minha filha é paulista, tá assistindo, um beijo, filha. E eu morro de saudade do frio de São Paulo, inclusive. Era uma das coisas que eu mais gostava. Amei o beijo, filha. Obrigada, viu, Borges? Tchau. Vocês querem mandar beijo pra alguém? Beijo pro Borges também. Beijo, filhos. Beijo, galera. Muito bom.